né, as duas turmas com o mesmo professor, a mesma matéria, e depois a professora Melanie trabalha com as outras turmas, quer dizer, com as duas turmas também. Mas ela vai trabalhar pelo Google Meet. Eu vou pedir para ela o link depois. A Amanda vai estar na turma da Melanie também, Amanda? Hum, Já falei com ele aqui. falou? Uma coisa aqui. Então, são 7h29. Né? Acho que nós podemos já iniciar para podermos aproveitar bem o conteúdo da nossa aula. Como vocês sabem, eu sou Eliseu, eu sou o padre Eliseu, professor de Sociologia, e às vezes eu cuido aqui também das gravações das aulas. Inclusive, se vocês perderam alguma aula, vocês podem me pedir no particular, que eu envio para vocês, né? E acredito que sempre é bom também retomar as aulas que a gente não conseguiu assistir, ou a gente assistiu e não conseguiu entender muito bem. Mas se vocês quiserem retomar uma aula que vocês já assistiram, vocês também podem pedir. Então, vou iniciar compartilhando a tela. E nós tínhamos um exercício no Classroom, não sei se vocês chegaram a ver, que é sobre uma pergunta acerca do antropocentrismo. O que vocês entenderam por antropocentrismo? O que vocês entendem por antropocentrismo? Uma palavra é meio difícil de dizer. Alguém quer responder o que vocês entendem por antropocentrismo? E aqui tem a pergunta. Ele é o contrário do teocentrismo, que o teocentrismo é uma ideia criada pela Igreja Católica que pode ser entendido como Deus como centro. Já antropocentrismo vem de antropomórfico, que é o ser humano. Seria o homem como centro. Sim, então centrismo quer dizer centro e antropo quer dizer homem, ser humano, é isso? Sim. O antropo. Daí eu tinha colocado uma pergunta lá no Classroom. A afirmação do antropocentrismo, o ser humano como centro, que pela razão está acima da natureza e dos animais, pode ser a causa da crise ambiental na atualidade? Inclusive a afirmação aqui de que pela razão o ser humano está acima dos animais, nós já vemos lá em Aristóteles, né? Aristóteles dizia que nós somos um animal racional, né? Que nós fazemos parte do mundo animal, mas nós temos a razão, né? A razão que né, na interpretação do Aristóteles, nos coloca acima da natureza dos animais. E será que nós estamos, de fato, acima da natureza dos animais? É uma pergunta para a gente refletir. Então, eu vou ler para vocês algumas respostas que vocês me enviaram. Então, a Gi, né, a Giovana,
respondeu: de certa forma, sim, pois o ser humano está destruindo a natureza como se a única coisa que realmente importasse fosse a si próprio e saciar suas ganâncias. A Giovana concorda, né, dizendo que o ser humano está destruindo a natureza, e se importando somente com a ganância, com o seu desejo de posse de bens materiais, e não respeitando os animais, né, o ambiente. Então, reflexo dessa ideia do antropocentrismo, né, de que tudo está voltado para o ser humano, que o ser humano pode utilizar-se de toda a natureza sem levar em conta a dignidade, né, da natureza. Se der tempo, depois nós vamos ver a questão do bem viver, e o bem viver ele nos propõe, né, os direitos da natureza. Hoje nós falamos em direitos humanos, né, o bem viver nos propõe também os direitos da natureza. A Milena Machado respondeu: eu penso que sim, porque tem gente que se acha muito mais superior que as outras coisas, e assim vai acabando com a importância da natureza e dos animais, até mesmo fazendo surgir a crise ambiental. Então a Milena percebeu, né, que o ser humano se considera acima da natureza, dos animais, e até quando ela escrevia, né, porque tem gente que se acha muito mais superior, eu achava que ela ia responder que as outras pessoas, né, e de fato às vezes a gente percebe, né, umas pessoas que se acham superior às outras, né, inclusive achando que é de uma casta superior. Lá na Índia, religião hinduísta, eles falam em casta, que existem aqueles superiores e inferiores. E se nós lembrarmos, dentro da nossa história, nós temos no tempo da escravidão, né, que se dizia que o escravo era inferior, né, e a pessoa livre era superior. Então, inclusive, dentro da questão humana existe essa, né, eu posso dizer que existe ainda, eu ia dizer que existia, mas na verdade existe ainda pessoas que se acham superiores às outras. E o ser humano, né, ainda se considera superior à natureza e aos animais. A Maricélia Meotti diz assim: a natureza não se destrói sozinha. Toda a crise ambiental é devida ao egoísmo e à ganância desequilibrada do homem. Se nós pensarmos a natureza, ela tem um equilíbrio. Né? O que nós podemos dizer assim quando acontece um vulcão, né, que lava sai do subsolo da terra e destroem, né, grandes plantações, vegetações, né, inclusive matam animais, mas isso faz parte da natureza. Né? Em certo momento pode acontecer né, um furacão, um tsunami, né, mas isso sempre aconteceu, e a natureza ela vai se regenerando. Já aconteceu também dentro da história do planeta momentos em que muitas espécies foram extintas, né, isso é o processo natural. Mas hoje o que está acontecendo é que o ser humano está levando a natureza à destruição. Né, e por isso nós vivemos uma crise ambiental. Né, e o mais certo não é que nós temos que nos preocupar com a natureza. Né, a natureza ela vai seguir o seu caminho, ela sempre teve, né, extinções e destruições. O problema é o ser humano, se ele vai conseguir, né, conviver numa natureza que vai ser hostil a ele. Então, o problema é se a espécie humana vai conseguir. Né? A natureza ela segue em frente, ela se destrói, se regenera, mas e o ser humano vai conseguir viver num ambiente hostil? E aqui também ela fala do egoísmo, né, Maricélia, e eu acho que isso é um ponto importante da crise ambiental, que o ser humano ele tem uma ganância tão grande, né, ele é um ser desejante, como dizia a psicanálise,
E na primeira aula eu dizia que eu vou inserir em alguns momentos a questão da psicanálise, em que nós, seres humanos, somos insaciáveis no nosso desejo, né? Nós sempre queremos mais. E talvez essa questão de que nós, de tanto querer e querer, nós acabamos esgotando os recursos da natureza. Será que não seria o momento de nós nos equilibrarmos também no nosso desejo? Será que nós precisamos de tudo aquilo que nós temos? Será que nós precisamos de vários pares de sapato, né? Várias marcas de roupa, né? Vários carros? Claro, a gente diz que tudo isso é conforto, mas será que a gente precisa de tudo isso? Será que a gente não teria que parar um pouco com, né, o nosso modo de consumo, diminuir um pouco? A Cíntia Paludo, ela nos reflete assim até um pouco teologicamente, né, na questão da religiosa. O fato de Deus ter feito do homem rei das outras criaturas, seres, não justifica o mau uso dos recursos naturais por parte do ser humano. Né, quem é religioso, né, quem conhece a Bíblia cristã, no início diz que Deus criou o ser humano à sua imagem e depois colocou o ser humano, né, para, a Bíblia diz, dominar, mas quando a gente também estuda a Bíblia, sabe que na verdade, o ser humano é como um jardineiro, aquele que vai cuidar, né, das coisas que não são dele, são de Deus, né, do dono é Deus. E a Cíntia, então, ela viu nessa questão assim de que há uma interpretação de que Deus fez o ser humano, né, como rei, como aquele que vai dominar. Dessa forma, é possível concluir que a crise ambiental é oriunda da ganância desse sistema econômico capitalista opressor, pois o homem vem há muito revelando que o importante é o lucro, ao passo que emite altas taxas de poluentes na atmosfera, desmata, usa desenfreadamente defensivos, dentre outras coisas. O pior é que se mostra indiferente se a obtenção desse lucro pode tornar a Terra um lugar inabitável. É claro que na natureza humana existe esse desejo insaciável, o ser humano nunca está satisfeito, ele sempre está querendo mais, mas o capitalismo, ele potencializou, né, ele aumentou esse desejo, dizendo que esse desejo pode sim ser saciado através do consumo. E por isso as propagandas às vezes nos dizem: eu sei o que tu quer, né? Eu sei o que tu precisa para ser feliz, né? Tu precisa dessa televisão, tu precisa dessa casa, tu precisa desse carro, né? Tu precisa daquela viagem. Então o capitalismo, ele vai também nos colocando, né, algumas opções de desejos, e na verdade ele também nos cria desejos, né? E se a gente não se cuidar, a gente vai ter aquela sensação, né, de que sempre nós estamos precisando de algo que o mercado pode nos oferecer, e quando a gente tem, a gente percebe que não é bem aquilo, né? E já quer outra coisa e acaba vivendo uma vida insatisfeita, né? Achando que não é feliz. O Dragon, não sei como é que se diz, Dragon Storm, diz assim: na verdade, eu considero que o antropocentrismo seria nada mais, nada menos que o que ele foi criado para ser um antônimo do teocentrismo. Foi você que escreveu, Felipe, essa? É a Fábio, professor. Oi? É o Fábio. Ah, o Fábio, tá. É Fábio, é. Foi você que escreveu? Sim. Tá. O teu nome aqui tá Dragon? É por causa, é assim, 8 anos, cria e-mail e não sabia que trocar um e-mail do YouTube trocava o e-mail do Google também. Ah, tá. Então você é o Felipe, né? Fábio, Fábio. tá. Então o Fábio já tinha se expressado antes, dizendo que o antropocentrismo é aquele que é o contrário do teocentrismo, pois suas ideias são literalmente o contrário da forma teocêntrica de pensamento, pois apesar do pensamento antropocêntrico nos coloque como centro, isso não significa que nossas ações são certas, né? Então,
Fábio coloca essa oposição, né, entre teocentrismo e antropocentrismo. Mas se nós olharmos a história, o antropocentrismo ele antecede o teocentrismo. Se nós olharmos lá os pré-socráticos, né, tem um deles, é o Protágoras, que ele diz assim: o homem é a medida de todas as coisas. Né? Então ele dizia assim que o importante é o ser humano, é a reflexão sobre quem é o ser humano, né? Que ele, o que ele é, o que ele deseja, o que é ético. Né? Depois veio a questão religiosa, né, em que foi colocado a questão de Deus, mas o interessante é que quando também foi tirado Deus, né, do centro, e quando nós colocamos como referência a Deus, nós nos consideramos todos irmãos. Quando nós tiramos Deus do centro, nós não mais nos consideramos irmãos, né? Nós nos consideramos estranhos, inimigos, em constante competição. Por isso, às vezes, né, se nós tirarmos alguma referência, né, que nos une, a gente acaba nos dividindo, já não temos mais uma referência comum. Tudo bem, então, isso foi o que vocês nos trouxeram. E vamos ver agora como a sociologia tratou desse assunto, né, do meio ambiente, da ecologia. E nós vamos ver que no início a sociologia, ela também foi antropocêntrica. Ela não considerou a questão ecológica. Se vocês estudaram ou estão estudando no ensino médio o conteúdo de sociologia, vão saber e perceber que a sociologia está muito ligada com três autores, né? O Max Weber, o Durkheim e o Marx. Nós vamos dar uma olhada aqui que esses autores nos falam sobre o meio ambiente. A hora que vocês quiserem fazer uma pergunta, vocês podem perguntar. Quiserem fazer alguma intervenção. Então, a sociologia ela teve uma influência da biologia, né? Uma certa influência. E quando eu falo em biologia, eu quero já relacionar com a questão de ecologia, porque a gente sabe que o conceito de ecologia, né, veio dentro da biologia. Então, a sociologia, no início, ela também levou em conta a teoria da evolução, em que os animais, né, dentro do ambiente, eles vão se adaptando, né, e isso também nós levamos à questão das plantas e todo o ecossistema, né, vai se adaptando de acordo com o ambiente em que se encontra. Então, a sociologia, ela pega alguns conceitos da ecologia, da biologia, ela tem posturas metodológicas das ciências biológicas e naturais, né? A sociologia é uma das ciências mais novas que existem, né? Antes da sociologia, né, quase todas as outras ciências já existiam. Por isso a sociologia ela é uma ciência mais nova. E ela vai pegando a metodologia, né, e toda a compreensão que as outras ciências tinham. Então, vamos tentar lembrar o que é a metodologia científica, né? A observação, a hipótese, a experiência, né? A transformação em uma lei universal, né? E a sociologia, ela também tenta pegar essa metodologia da ciência, e muitas vezes, né, inclusive das ciências biológicas, embora ela seja uma ciência social. A ideia do desenvolvimento, depois nós vamos ter, por exemplo, uma compreensão, né, de que existem países desenvolvidos, países subdesenvolvidos, países em desenvolvimento. Essa ideia já vem da biologia, da questão da evolução, né, daqueles que estão mais evoluídos, aqueles que estão menos evoluídos. A sociologia, ela no início, ela
chegou a usar essas categorias, mas depois a gente vai ver que ela acabou se afastando dessa ideia que nos vem da biologia. Se diz então que quem iniciou pensando a sociologia, embora não seja, né, o primeiro sociólogo, foi o Auguste Comte, também se chama Augusto Comte, né, os dois nomes pode ser utilizado. Então, Auguste Comte, ele não foi, digamos assim, o primeiro sociólogo, mas ele foi aquele que primeiro sentiu a necessidade de uma ciência da sociedade, que ele chamou de física social ou também de sociologia. E ele faz analogias biológicas, né? Ou seja, ele pega algumas ideias da biologia e tenta colocar dentro da sociedade, dentro da sociologia. Por isso também ele criou o termo sociologia, né? O estudo da sociedade. E ele interpretava a sociedade como um organismo vivo, né? Um organismo é aquele que tem vários elementos, esses elementos vão trabalhando em conjunto, né, formando um todo, e esse todo tem um objetivo, uma direção. As instituições sociais, o Estado, a religião, a família, por exemplo, são para a sociedade o mesmo que os órgãos de um corpo. Augusto Comte fazia essa comparação da sociedade como um corpo, em que tem vários membros que vão trabalhando em conjunto em uma certa harmonia. Aí a gente se pergunta, será que é uma harmonia mesmo? Então, a reação da sociologia à biologia. Então, a sociologia, ela também reagiu, né, a alguma ideia que se poderia ter trazido da biologia, porque, principalmente, surgiu um tal de darwinismo social. Vocês lembram a ideia do Darwin? O Darwin, ele diz que as espécies, elas evoluem por meio da adaptação ao seu ambiente e através também da luta, né, da luta do mais forte, né, aquele que dentro daquele ambiente ele consegue, né, além de sobreviver, ele consegue o alimento e às vezes ele precisa brigar por esse alimento. Aí dentro do pensamento filosófico surge o tal do darwinismo social, dizendo que a sociedade também é assim, existem os mais fortes e os mais fracos. E os mais fortes, eles, né, naturalmente vencem os mais fracos, por isso a sociedade seria a sociedade dos mais fortes. Isso é darwinismo social. Se nós pensarmos hoje, né, algumas pessoas interpretam isso, né, como um darwinismo social, quando elas dizem assim, que o pobre é aquele que não se esforça, né, e o rico é aquele que se esforçou, que venceu na vida. E por isso, então, né, tem algumas pessoas que são excluídas porque não se esforçam e as outras que chegam ao topo porque venceram. Isso não deixa de ser um darwinismo social. A sociologia, ela, no início, ela foi contra essa ideia, inclusive até hoje, né? Porque não podemos pensar a sociedade a partir de uma ideia, né, daquele em que nós podemos tirar da biologia, em que os mais fortes, eles vão naturalmente vencendo, embora o neoliberalismo fale isso hoje, né? Porque isso também tem a ver com determinismo ambiental. E a sociologia, a gente vai ver depois, né, que ela não interpreta a sociedade a partir do ambiente, ela interpreta a sociedade a partir, né, das ações que as pessoas fazem. Lembrando da última aula que nós falamos de cultura, né, a cultura está acima dos instintos, né, acima daquilo que nós poderíamos dizer, né, de uma natureza animal, né? Quando nós criamos cultura, nós transcendemos, nós ultrapassamos, né, os instintos. Por isso a natureza, né, por isso a sociologia é uma ciência social.
né? Existe a ciência natural, que estuda a natureza, e a sociologia estuda a ciência social. O social é o ser humano vivendo em sociedade, em relação, em interação, né? Claro, também, né, tem o conflito, mas o conflito também tem o diálogo, a superação. Mas ela não deixa de ter tendências antropocêntricas. Por quê? Porque o objeto da sociologia é o ser humano vivendo em sociedade, por isso, né, é um antropocentrismo. Né? No início da sociologia se pensou o ser humano, não se pensou a natureza, né, a ecologia. E existe uma dualidade na existência humana. Né? O ser humano é um fio na trama da vida da grande biosfera. Né? Nós fazemos parte dessa natureza, se nós pensarmos, né, a questão da evolução, né, o ser humano no planeta teria uns 2.000 anos, né, antes dele já vinha o Homo erectus, com 2 milhões de anos, né, antes do Homo erectus, o Australopithecus, com 4 milhões de anos, mais ou menos, né, e toda essa questão do ser humano ter se desprendido, né, do reino animal para se tornar então, Sapiens, né, um homem capaz de pensar, mas ele não deixa de carregar dentro de si toda essa história evolutiva, inclusive com os instintos, com os afetos, mas também com a inteligência, com a capacidade de amar. E o ser humano é criador de ambientes singulares e socialmente distintos. Então, o ser humano ele se diferencia dos animais. Os animais, eles sempre vão viver da mesma forma. Né, o cãozinho que nós temos lá na nossa casa, ele sempre vai acuar, né, vai correr atrás das motos, ele não sabe o que está fazendo, né, mas nós, seres humanos, sabemos. Né, nós podemos, inclusive, mudar de atitudes. Começou a chover aqui, não sei se vocês estão ouvindo. Então, quando nós falamos em sociologia, nós temos que falar desses 3 maiores teóricos clássicos da sociologia, que é o Émile Durkheim, o Karl Marx e o Max Weber. Nós não vamos nos aprofundar aqui no pensamento deles, inclusive isso está para ser aprofundado nas últimas aulas, né, que nós vamos dar uma olhada com mais calma, porque eles são autores que caem muito no Enem. E eles têm um legado antropocêntrico, né, a primazia sociológica das explicações dos fenômenos sociais. Né. O que se explica, então, é o ser humano, né, nas ideias de Durkheim, de Marx e de Weber. A explicação é o ser humano, não é a natureza, não é a ecologia. Vou fazer uma pausa aqui. Vocês estão me escutando? Porque aqui está chovendo e eu não sei se isso está atrapalhando. Alguém poderia responder? Vocês estão escutando bem? Eu estou escutando bem. Sim. Tá, certo. Então, continuamos. O que dizem, então, esse senhor chamado Émile Durkheim? Às vezes, se a gente só olha o nome, né, vai comprar um livro e vê ali Émile Durkheim, a gente vai achar que é uma menina, uma mulher, né? Eu tenho uma sobrinha que o nome dela é Emily, mas esse é um senhor, é o Émile Durkheim. Então, ele diz assim, que as sociedades, elas se organizam, né, elas crescem como organismo, exatamente como dizia o Comte, inclusive ele foi discípulo, né, foi aluno do Augusto Comte. Não posso dizer com certeza que foi aluno, mas ele levou bastante as ideias do Comte adiante. Então ele compara a sociedade como um organismo, né, de várias partes que vai trabalhando num todo. Mas ele é contra as posturas evolucionistas sociais de Herbert Spencer, né, aquilo que eu falava para vocês do darwinismo social, né, são ideias do Spencer, né, que ele tentou colocar ideias da biologia dentro da sociedade. E o Durkheim diz que isso não é sociologia, né, isso é filosofia. Né, não vai de encontro a uma ciência, não vai de encontro a uma ciência séria, com metodologia,
com o objeto, né, e com todas as ferramentas necessárias. Porque o objeto da sociologia, né, o que a sociologia vai estudar são os fenômenos sociais. Né? O Durkheim vai dizer os fatos sociais. Então, o estudo da sociologia não é a natureza, não é a ecologia, não são os animais, né? A sociologia estuda os fatos sociais, né? O ser humano. E isso não se explica pela raça ou pelo instinto, né? Então, se nós pensássemos assim que nós colocaríamos categorias biológicas para estudar o ser humano, né, a sociedade, nós poderíamos cair na ideia de dizer que estamos estudando algumas pessoas, né, que são da raça superior e da raça inferior. Se vocês lembrarem a ideia do Hitler, né, da raça superior, a raça ariana, existia muitos cientistas, né, nazistas, que tentavam interpretar o judeu como uma raça inferior, os negros, né, os homossexuais, os ciganos, eles diziam que era uma raça inferior. Eles eram biologicamente inferiores, enquanto que a raça ariana era uma raça superior. Mas o Durkheim já dizia que nós não devemos, né, usar essas categorias, né, para a sociologia. O Durkheim ele trabalha muito a questão da divisão social do trabalho, né, que o ser humano, depois que ele se organiza em sociedade, ele tem que dividir os trabalhos, cada um vai fazer alguma coisa. Se vocês vivem numa família grande, né, vocês sabem que num determinado momento, né, a gente vai dividindo o trabalho. Se vocês não deixarem tudo para a mãe e para o pai, né, alguém vai fazer a comida, né, alguém vai lavar a louça, alguém vai cortar grama, alguém vai arrumar os quartos. Então, quanto mais a sociedade cresce, mais existe a divisão do trabalho. Essa é a ideia do Durkheim. Aumenta a adaptabilidade das sociedades mais populosas e densas a seu meio ambiente. Né? À medida que a sociedade vai ficando maior, mais densa, mais populosa, né, ela vai se adaptando ao ambiente, ela vai fazendo o ambiente se adaptar às suas necessidades, e reduz a competição direta pelos recursos. Né? Isso quer dizer o quê? Né? Enquanto lá no tempo das cavernas, no tempo, né, que os homens ainda não tinham parado, né, o ser humano ainda não tinha parado, não tinha virado sedentário, né, os seres humanos eles caminhavam do lado para o outro, quando eles encontravam um lugar em que eles tinham comida, eles ficavam ali. Só que se uma outra tribo, né, um outro grupo chegasse ali, eles iam brigar por causa da comida. Nas sociedades mais complexas, né, mais populosas, eles vão dividir o trabalho. Né? Tal pessoa vai plantar, a outra pessoa vai cuidar da burocracia do Estado, outra pessoa vai cuidar da segurança, né, vai ser do exército, vai ser da polícia, outra pessoa vai trabalhar na questão religiosa, né, outra pessoa vai dar aula. Então as pessoas vão dividindo o trabalho e não tem mais tanto a competição pelos recursos, pelos alimentos. Causa mudanças culturais, inclusive, entre outras, aquelas na área da ciência. Na outra aula também a gente falava de que as ciências surgem da necessidade do ser humano, né, de produzir mais, né, de gerenciar os recursos que se tem. Então surge a matemática, né, surge o, eu ia dizer o português, mas as línguas, né, para as pessoas poderem se comunicar, trocar informação. Né, existe a física, né, para entender os elementos. Né, tudo isso vai surgindo à medida que o ser humano sente a necessidade, né, de adaptar o ambiente, né, àquilo que ele necessita. E passam a redefinir efetivamente, só vou puxar aqui,
e expandir os recursos, né, à medida que vai crescendo a população. Continuando, em Durkheim explicou os mecanismos através dos quais o ambiente físico afeta a sociedade. Ele tem alguns estudos dizendo que num determinado momento, em determinado ambiente, a sociedade vai reagir de uma certa forma, mas ele ignorou os processos através dos quais a estrutura social influencia o ambiente físico. Ele estudou como o ambiente ele influencia na sociedade, mas ele não fez um estudo de como a sociedade influencia no ambiente. Se ele tivesse feito esse estudo, ele ia perceber que nós degradamos, né, o nosso ambiente. E os recursos, eles não são infinitos, eles são escassos. Uma hora eles terminam e a gente vai ter que se dar conta, né, de que nós precisamos, às vezes, reduzir até a nossa forma de consumo. O questionamento da noção do progresso contínuo por meio da evolução social. O Durkheim, ele questionou essa ideia, né, do progresso contínuo para dizer que a sociedade, né, ela vai se desenvolvendo, né, através da sociedade, né, das escolhas do ser humano. Embora também o Durkheim ele coloca, né, muito a força na própria sociedade sobre o indivíduo, né, uma pressão que a sociedade ela exerce sobre os indivíduos. Não descartou totalmente as noções evolucionistas. E também ele fala da solidariedade mecânica, das tradições pré-capitalistas. Isso quer dizer assim que o ser humano ele é um ser social e ele vai colaborando, né, com os outros para viver em sociedade. E antes, né, do capitalismo, as pessoas sempre viveram em sociedade, sempre colaboraram, mas era uma tradição, mas era uma solidariedade mecânica, né? E depois, né, com o advento do capitalismo, com a complexificação da sociedade, né, com o crescimento da sociedade, né, começa então a ser feitas as especializações, né? Existe o especialista disso, o especialista daquilo. A gente percebe isso bastante quando a gente vai no médico, né? A gente vai no médico, tem que saber qual é o especialista que a gente quer, que é um especialista do olho, né, da mão, da coluna, né, que especialista que a gente quer. Então, no crescimento da sociedade, na questão do capitalismo, existem essas especializações, né, uma solidariedade mais orgânica. O Durkheim rejeitava a postura individualista metodológica, na qual o indivíduo é o centro da evolução e da seleção natural. Como eu dizia antes, o Durkheim ele colocava mais, né, a ideia de que a sociedade pressiona o indivíduo do que o indivíduo pressiona a sociedade. O desenvolvimento da divisão do trabalho era um fato social a ser explicado por meio de fatores sociais extra-individuais. Então, para o Durkheim, né, nós agimos, né, nós fazemos o que fazemos porque a sociedade é assim, a sociedade nos pede para ser assim. Nós temos um outro senhor aí, o Karl Marx, que ele faz uma cruzada contra o Thomas Malthus e o Davi Ricardo. Por exemplo, o Thomas Malthus dizia que a sociedade, né, ela cresce a população num determinado modo em que a alimentação não consegue acompanhar e chegaria um momento em que não haveria mais alimento para todo mundo, né? Porque a população ia crescer muito. E claro que todo o trabalho da modernidade foi para que Malthus estivesse errado. E de fato hoje nós produzimos mais, né, do que o aumento da população. E a gente às vezes se pergunta por que existe tanta
tanta fome hoje, né? Se nós já temos, né, todos os meios para produzir. O Karl Marx, ele se fixava na questão econômica, né? Por muitos ele é considerado, né, um teórico da economia, embora ele fosse um filósofo, um sociólogo, né? Mas ele diz que toda a sociedade ela se baseia na questão econômica, na forma com que o ser humano produz, se apropria da produção, né, e distribui o que é produzido. Ele fala em classes, que a sociedade é dividida em classes, e essas classes, elas não estão em harmonia, elas estão em luta, né, elas estão em uma certa competição. Ele fala das instituições como resultado, né, dessas bases econômicas, né, dessa configuração das classes, e contraste com o pensamento organísmico. Então, para o Marx, a sociedade não é uma harmonia, não é uma harmonia de um todo, né, como se fosse um organismo. Para ele não chega a dizer uma competição no sentido capitalista, mas é uma luta para ver, né, quem consegue mais espaço, né? Inclusive ele considera como uma luta dos proletariados para poderem, né, ganhar aquilo que ele é de direito, em que os burgueses e os patrões não lhes oferecem. O Marx, e junto com ele o Engels, eles superestimaram a rapidez com a quais as relações de produção capitalista e o desenvolvimento industrial abarcariam o mundo, né? O Marx e o Engels acreditavam que que o capitalismo ia causar, né, uma certa produção, né, em uma certa competição, em que não seria mais viável, né, ele chegaria a se implodir, se terminaria por si mesmo, né, porque ele em si mesmo, como produção, ele é muito potente. Então, o Marx e o Engels, eles superestimaram, né, a força da produção capitalista. Por outro lado, eles subestimaram as contradições ecológicas que surgiriam a partir dos estados avançados do capitalismo, né? Eles ignoraram o fator biológico, né, o fator ecológico, né? Eu estou dizendo aqui para vocês, né, essas interpretações de Marx, de Durkheim, de Weber, mas não é minha, né? No início ali vocês viram que tem um teórico ali que eu estou me baseando, né? Se vocês escutarem outras pessoas, né, elas podem ter outro ponto de vista sobre esses autores. E nós temos Max Weber, outro sociólogo, né, que ele é contra os evolucionistas, né, contra essa ideia de evolução na sociedade, nos seres humanos, e ele também é contra o determinismo econômico marxista, né? O Max Weber foi um crítico do Marx, né, porque ele considerava que não somente a economia é importante, mas outros fatores, né, a cultura, a religião. Inclusive Max Weber ele tem um livro interpretando o capitalismo a partir da religião, a partir da ética do protestantismo, em especial da ética calvinista, de João Calvino. Então, para Max Weber, os fatores ambientais não são determinantes universais, né? Não é o ambiente em que o ser humano está que vai determinar como ele é, e pode assumir relevância causal em conjunturas especiais, né, em determinados ambientes, né, em determinados lugares, em determinadas configurações, inclusive ecológicas, né, pode haver, né, uma certa ação, uma reação, uma interpretação, né, mas isso depende, não é algo fixo.
Então, Max Weber, ele rejeita a perspectiva evolucionista na mudança social, né, que as coisas não vão evoluindo, né, às vezes elas podem até regredir, né, isso depende de como a sociedade vai agindo, vai se comportando. Imagem da sociedade como um equilíbrio precário de forças, no qual nenhuma das forças em particular é a priori predominante. Então, não é como Durkheim, né, de que existe uma harmonia, né, que todas as forças elas podem estar em conjunto, né, trabalhar de uma forma, né, de colaboração, e ele fala dessas forças que podem entrar em conflito e não ter uma resolução a esse conflito. A direção da mudança não era imanente às estruturas sociais, mas sim formada por constelações de fatores históricos mutantes, né? A mudança não está dentro da própria sociedade, mas está na atitude das pessoas diante das situações que lhe aparecem. O Weber fala muito da ação social, né? O ser humano, ele não é um objeto da sociedade, né? Ele é capaz de ser um sujeito da sociedade, capaz de mudar a sociedade. Em última análise, enraizados em comportamento individual subjetivamente expressivo, em acidente histórico ou em conjectura. Então, para o Weber, o ser humano ele pode, né, ser esse agente de mudança, mas tudo depende do contexto, né? Depende daquela situação, né? Daquilo que está acontecendo naquela determinada época. Esse material ele está lá no Classroom. Vocês estão conseguindo captar aí a mensagem? Você já tinha ouvido falar de Weber, de Durkheim, de Marx? Alguém já tinha ouvido falar? Sim. Sinceramente, professor, o Durkheim, eu acho que foi o único que eu não escutei falar. Ah, sim. Mas ele é muito importante, ele é digamos assim, o primeiro sociólogo. Alguns Não, é que consideram o estudou na escola, só o Durkheim que não. Sim. Uhum. O Durkheim, ele cai bastante no Enem, vamos prestar atenção, né? Porque quando caiu o Durkheim e perguntarem, né, qual a importância dele na sociologia, nós podemos dizer que ele foi o primeiro sociólogo. Né? E ele acreditava de que nós somos influenciados pela sociedade, né, pela opinião dos outros, pelas regras, pelas leis morais, né, nós somos influenciados bastante por isso. Desculpe interromper o senhor, professor, mas não seria ele quem falou, não é o homem que nasce mal, mas sim a sociedade que corrompe ele, ou alguma coisa assim? Não, esse foi o Jean-Jacques Rousseau. Né, o Rousseau que falava do índio bom, né, do bom selvagem, que nós, enquanto éramos selvagens no meio da floresta, a gente era bom. Depois que a gente começou a viver em sociedade, a sociedade nos corrompeu. A gente acabou se tornando muito individualista, competitivo, invejoso, né, o Rousseau. Então aqui nós temos ainda 15 minutos, eu queria passar para vocês aqui uma outra ideia, que agora que é colocado uma contraposição ao antropocentrismo, que seria uma certa ideia de um biocentrismo, os direitos da natureza. Então, nós temos hoje uma ideia aí na sociedade atual, que é a ideia do bem viver. Né? E essa ideia vem principalmente dos índios. Né? É uma ideia que foi pega aí dos índios da América do Sul, e eles falaram no buen vivir, eu acho que é em espanhol. Então, vamos nos basear nesse livro aí do Alberto Acosta, né, O Bem Viver. Diz assim: o mundo será possível se for pensado e erguido democraticamente, com os pés fincados nos direitos humanos e nos direitos da natureza.
Aqui é uma questão bem interessante, né? Os direitos da natureza. Eu tenho um professor, eu estou fazendo mestrado em teologia, o professor Luiz Carlos Suzin, que ele tem um trabalho, né, um livro sobre o direito dos animais, né, o direito dos animais poderem, né, se alimentar, se reproduzir, né, e não somente viver trancafiados para servirem de alimento para o ser humano. Então, urge superar o divórcio entre a natureza e o ser humano. Essa mudança histórica e civilizatória é o maior desafio da humanidade, se é que não se deseja colocar em risco nossa própria existência. Hoje nós temos que fazer uma aliança com a natureza, porque sem a natureza nós não vivemos. Se nós achamos que podemos viver sem o nosso planeta, isso não é verdade, Todos nós sabemos que nós precisamos. E se o nosso planeta está doente, também nós estamos correndo risco. No Equador, reconheceu-se a natureza como sujeito de direitos. Esta é uma postura biocêntrica, que se baseia em uma perspectiva ética alternativa, ao aceitar que o meio ambiente, todos os ecossistemas e seres vivos possuem um valor intrínseco, ontológico, inclusive quando não tem qualquer utilidade para os humanos. Nós falávamos ali no início da aula, em antropocentrismo, teocentrismo, e hoje está se falando em biocentrismo, colocar a vida, no centro, toda a vida é importante. E as coisas existem, às vezes, sem que nós saibamos por quê, e nem a utilidade que tem, mas as coisas, elas têm dignidade, têm direito de existir. Se nós olharmos, assim, o pensamento do Papa Francisco, que ele fala para a Igreja Católica, mas também para todo mundo, ele diz assim que nós temos que nos respeitar como seres humanos e respeitar a natureza. O importante é cuidar do ser humano e cuidar da natureza ao mesmo tempo. Talvez essa ideia aí do biocentrismo pode dizer que agora o ser humano não é mais importante, o importante é a natureza. Mas nós temos que colocar o ser humano dentro, dessa ecologia. Por isso também se fala às vezes de ecologia integral. Seguindo com as reflexões de Cortés, a conjugação destes termos, summa causae e summa quamana, permite as seguintes expressões. Summa causae e summa quamana é a linguagem indígena, que fala no buen vivir, viver bien, saber viver, saber conviver, viver em equilíbrio e harmonia, respeitar a vida em plenitude e a vida plena. O summa causae, no que se refere às tradições indígenas, andinas e amazônicas, tem a forma de um conceito holístico, porque compreende a vida humana como parte de uma realidade vital maior de caráter cósmico, cujo princípio básico é a relacionalidade do todo. Então, se nós acreditávamos que nós éramos uma cultura superior aos indígenas, hoje a gente está aprendendo com os índios. Os índios, na verdade, eles têm uma sabedoria muito grande que a gente precisa aprender, a tratar a vida como um todo, que nós não estamos no centro, nós fazemos parte desse todo, e esse todo sim é que está em harmonia e nós estamos quebrando essa harmonia quando a gente se coloca acima. O medo aos imprevisíveis elementos da natureza esteve presente desde os primórdios da vida dos seres humanos. Pouco a pouco, a ancestral e difícil luta por sobreviver foi se transformando em um desesperado esforço por dominar a natureza. E o ser humano, com suas forças de organização socioantropocêntricas, posicionou-se figurativamente fora dela. O ser humano, ele sempre teve medo, dos vulcões, dos furacões, dos raios, e teve um momento em que ele rezava para os deuses para que fosse protegido.
Depois, com o advento da ciência, do método científico, ele começou a interpretar e entender esses fenômenos, ele começou a se colocar acima da natureza, né? Como se ele agora fosse mais importante do que a natureza. Chegou-se a definir a natureza sem considerar a humanidade como sua parte integral. Assim, abriu seu caminho para dominá-la e manipulá-la. Então, a questão da ciência, né, quando ela entende como funciona a natureza, né, ela também, às vezes, possibilitou que o ser humano se diferenciasse dessa natureza a ponto dele não se reconhecer mais parte, né, se reconhecer como algo totalmente diferente. Quando eu estudava filosofia, e a gente estudava filosofia da ciência, se dizia que o principal objetivo da ciência é descobrir, né, as causas para poder influenciar, né, nas consequências e nos efeitos. Então, quando a gente sabe como uma coisa funciona, a gente vai lá e mexe para poder, né, conseguir efeitos que mais nos beneficiam. E isso nós também fizemos com a natureza. Começamos a achar que a natureza estava a nosso serviço. Devemos aceitar que o ser humano se realiza em comunidade, com e em função de outros seres humanos como parte integrante da natureza, assumindo que os seres humanos somos natureza sem pretender dominá-la. Nós somos natureza, né? Nós estamos no mundo, mas nós fazemos parte do mundo, nós fazemos parte dessa cadeia ecológica. Talvez como uns animais predadores dos outros, né? Carnívoros, bem que alguns são, né? Não comem mais carne, né? Mas nós estamos também dentro desta cadeia. Para começar qualquer reflexão, devemos aceitar que a humanidade não está fora da natureza e que a natureza tem limites biofísicos, né? Olhamos para o planeta, né? O único planeta que nós temos, talvez o único dentro do universo, né? E se esse planeta estiver doente, né? Se esse planeta não conseguir mais nos sustentar, né? Nós também morremos. E como eu dizia no início, o planeta ele vai se regenerar. Ele já teve várias extinções, né, vários momentos em que muitas espécies foram extintas, mas o planeta continuou. Nós não queremos que a humanidade se extinga, por isso nós também temos que cuidar do nosso planeta para ele poder continuar nos propiciando, né, o ar, a água, né, tudo aquilo que nós precisamos para viver. Se vocês olharem livros de sociologia, principalmente os mais antigos, não se fala de natureza, de meio ambiente, porque o objeto da sociologia é o ser humano, né? Ela é uma ciência antropocêntrica, mas agora nós estamos considerando também que esse ser humano ele está dentro de um planeta, dentro de um ambiente, e nós estamos em interação. E se nós não cuidarmos, né, dessa ecologia, desse ambiente, o ser humano é atingido, né? O ser humano não tem perspectiva fora do planeta. Não sei se alguém quer fazer algum comentário sobre isso. No Enem está caindo, né, várias vezes a questão da ecologia. Aí quando vocês estudarem química, né, vocês vão saber quais são os elementos que prejudicam, né, a atmosfera, que isso não é a questão que nós vamos estudar em sociologia, né? Vamos ver dentro da biologia a questão da ecologia, né? Como que essa relação do ser humano com os animais e com o ambiente afeta, né, toda essa cadeia ecológica. Alguma pergunta, alguma manifestação? Então, daqui a pouco nós temos aula com a professora Melanie. A professora Melanie, ela prefere usar o Google Meet. Então, daqui a pouco eu vou estar enviando para vocês o link do Google Meet, né, porque ela diz que precisa de outros recursos aqui que o Jitsi Meet não oferece. Então, o material está dentro do Classroom, material de sociologia, além desses que eu apresentei, tem outros, né, para vocês aprofundarem.
E então nos vemos daqui a 15 dias na próxima aula de Sociologia. Então tá, obrigado, boa noite, bom estudo para vocês. Tchau. Obrigado, Amanda, por transmitir aí a aula para nós. Tchau. Isso.